Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem, espero que você também. Então, parabéns porque você está aqui nessa noite para poder aprender um pouco mais sobre a gestão emocional, porque você é uma professora de valor. Deixa eu me apresentar. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, gestora pedagógica, arquiteta e terapeuta comportamental. E nessa aula, nós vamos aprender algo muito legal. Ainda dá. Ainda dá o quê, professora? Vamos lá. Olha só. Qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é esse aqui, ó. É ajudar você, professora de valor, a ser forte emocionalmente em 25 dias. E ainda dá. Ainda dá é o tema da nossa aula de hoje, porque esses dias eu estava conversando com uma professora, esses dias aí um pouquinho antes de entrarmos no nosso merecido e saboroso descanso, mas eu estava conversando com uma professora e ela me contou que desde criança, ela tem um sonho, que é de ser professora. E o seu passatempo preferido, na sua infância, era brincar de escolinha. Eu acredito que talvez isso já tenha acontecido com você também, não é mesmo? E ela queria brincar de escolinha, ela usava inclusive o guarda-roupa muitas vezes como lousa, até que um dia ela ganhou aquele quadro pequeno assim, verde. Lembra desse quadro pequeno, verde, que dava para escrever com giz? Nossa, ela ficou radiante. E a maior alegria dela era ganhar caixinha de giz. Ai, meu Deus, ela contando aquilo para mim, eu falei, professora, tá na veia, né? Ela falou, eu amava ganhar caixinhas de giz, porque eu ensinava ali as minhas alunas imaginárias, ensinava minhas bonecas, ensinava os meus coleguinhas, e eu queria muito ser professora. E foi isso que aconteceu, porque eu estava conversando com ela dentro de sala, dentro ali da escola, dentro do nosso ambiente de trabalho. E então ela viu, essa profissão, desde que ela vislumbrou essa profissão, desde que era pequenininha, e vamos falar que essa é uma profissão a mais linda e a mais importante que existe. Ela via isso. E eu não vou desmentir isso, nem dela hoje e nem das crianças que muitas vezes almejam ser professoras. Não destrua um sonho de uma criança que, quando você pergunta para ela o que você quer ser quando crescer, e ela fala assim, eu quero ser professora igual a você. Sabe o que você fez com essa criança, professora? Você plantou uma semente ali dentro. Você é inspiração na vida dela. E uma das piores coisas é quando a nossa inspiração nos desmotiva a sermos aquilo que nós gostaríamos de ser quando crianças. Mas vamos lá. Com o passar dos anos, isso talvez aconteça com você porque você passa pelas mesmas coisas que eu, mas com o passar dos anos, esse amor, que nós sentíamos lá no início da profissão, ou então esse desejo de criança de querer ser professora, ele foi ganhando espaço, onde esse sonho se tornou realidade, porque você batalhou, você estudou, você conseguiu então se tornar professora, e aí vieram as lutas, mas não deixe em momento nenhum que as suas lutas elas sejam maiores do que a idealização que você teve um dia na vida, porque ainda dá. E dá o quê? Vieram as lutas, a ida e vinda até conseguir pegar suas aulas, e muitas vezes numa escola longe a beça, muitas professoras aí que nós acompanhamos e vemos, no Norte e Nordeste, com outras condições, mas muito mais precárias do que nós aqui, Sul, Sudeste e tudo mais, que pegam 2, 3 condições para poder chegar até o ambiente de trabalho. Muitas de nós aqui no nosso estado também fazem isso, nós acompanhamos aí por noticiários. Muitas e muitas vezes viramos à noite pensando no conteúdo que nós temos que trabalhar e tentar planejar o máximo e o melhor possível para atingir aqueles alunos, para atingir aquela nossa sala.
aquela nossa sala que muitas vezes nos dá um pouco ali de enrosco, e aí você fica pensando, nossa, o que eu posso fazer de diferente para chamar a atenção deles? O que eu posso trazer ali de diferente para fazer algo que realmente os motive? Essas são as lutas que nós enfrentamos. O cansaço do dia a dia também. O cansaço do dia a dia dentro da escola, as professoras que dobram, triplicam períodos, porque não é só o trabalhar dentro da escola, não é mesmo? Nós temos o trabalhar fora da escola também, provas para corrigir, trabalhos para entregar, atividades de uma programação, uma semana cultural para elaborar, para remanejar, festa para cá, comemoração de Dia das Mães, Dia dos Pais, encerramento de final de ano, festa de formatura. Os eventos também nos consomem, festa junina e assim vai. Então essas são as nossas lutas. E aí, com as nossas lutas, muitas vezes vêm as nossas decepções também. Como chegar toda animada para dar aula e aí aos poucos você vai minguando, porque você vai percebendo que não tem o apoio que você gostaria, não tem o suporte que você gostaria, os alunos não estão interessados assim como você gostaria que estivesse. Aí você fica assustada, muitas vezes, com algumas turmas que estão lotadas de muitos e muitos alunos, e você fica olhando ali os alunos que não param de falar um minuto sequer, que fazem um barulho que ensurdecedor muitas vezes, ou então as indisciplinas e as conversinhas, as risadinhas de lado, que nos incomodam tanto, e aí você fica decepcionada. E no começo da carreira, às vezes, talvez você já pensou em, vou sair correndo daqui, não tenho estrutura para isso. Mas pensou, de repente, até mudar de profissão. Mas você está aqui até agora. E se você está aqui até agora, isso é fantástico, isso é sensacional. E na conversa com essa professora, ela mencionou algumas coisas, inclusive como essas também, que eu estou mencionando aqui, que faz parte do nosso dia a dia. E daí, no momento, ela falou assim para mim, Rafa, mas já faz 30 anos que eu estou aqui. Já fazem 30 anos. E sabe uma coisa muito interessante? É que entra ano e sai ano, apesar desses 30 anos, eu ainda tenho frio na barriga. Quando termina o ano e eu quero saber as atribuições do ano seguinte, quais as salas que eu vou pegar, qual a quantidade de aula que eu vou dar, eu ainda tenho esse mesmo frio da barriga que eu tinha quando eu era recém-formada. Então, e aí ela continuou a conversa, que foi uma conversa muito gostosa, e nós fomos mencionando algumas coisas e falamos, nossa, muitas vezes nós viramos noites montando conteúdos, aulas de estratégias, mas às vezes nós saímos frustradas sim, né, com a sala de aula cheia, desinteressada, barulhenta, mas ela olhou para mim e falou assim, mas nós somos professoras de valor e nós aguentamos firme porque nosso sonho não morreu. O nosso sonho está ali, nós estamos ali fazendo. E aí, nessa conversa, eu parei e falei assim, professora, será que muitas de nós estamos sendo resistentes ou estamos sendo resilientes? Porque nós vamos ali bravamente fazendo tudo aquilo que a gente tem para fazer, para não deixar o nosso sonho morrer, alimentando os pequenos momentos, as alegrias, os reconhecimentos, e nós na realidade não sonhamos com as dificuldades de profissão. Eu acredito que nenhum profissional sonha, né, com as dificuldades de profissão. Nós sonhamos com as coisas boas, mas todas as coisas boas têm as suas dificuldades. Para construir uma casa, nós temos dificuldades. Eu gosto muito de fazer analogia com a arquitetura, porque ela é muito concreta. E deixa eu contar, vou abrir um parênteses aqui e contar uma coisa que os meus clientes, quando eu trabalhei na parte de arquitetura, eles ficavam frustrados.
realmente, e eu tinha que mostrar isso a eles, porque o meu cliente tinha lá uma determinada quantia para construir a sua casa dos sonhos. Se você já construiu uma residência, você sabe muito bem como é que funciona isso. E aí parte desse dinheiro aqui frustrava os clientes. Por quê? Porque eu dizia literalmente para eles: eu vou enterrar 25% do seu dinheiro, mas vão ser os 25% mais bem enterrados, porque eu vou enterrar uma parte do seu dinheiro para fazer o alicerce da sua casa. Gente, e era desesperador. Por quê? Porque estava indo aqui 25% daquilo que ele tinha reservado para construir a casa dos sonhos embaixo da terra. E se não bastasse isso, enterrava tudo e ele não via nada. Mas lá estavam as suas brocas, as sapatas, todas as estruturas para que a casa do sonho dele pudesse ser construída sem depois dar problemas de infiltração, trincas e rachaduras. Então, muitas e muitas vezes, nós não sonhamos com as frustrações, ou então nós não sonhamos com os viés das nossas profissões, mas nós temos, e nós como professoras também temos, né? Nossas salas lotadas muitas vezes, a indisciplina muitas vezes, coordenadores muitas vezes cheios de vaidade, que não escutam aquilo que a gente tem a dizer, ou se escutam, muitas vezes não nos dão tanta atenção. Seja feliz se você tem uma coordenadora que te apoia, né? Porque muitos estão ali querendo fazer carreira e não olhando para aquilo que é a base, que é você, professora de valor. Então, pais que vão transferindo a formação dos filhos para nós, professores. Pais que vão transferindo uma responsabilidade que não é nossa. Não é nossa. A responsabilidade de educar não é nossa. Nossa responsabilidade é de ensinar. Mas hoje nós somos meio que educadores, ensinadores, não é? Pais que antes nos apoiavam, agora muitas vezes nos criticam porque também perderam a mão. Então, nós vamos olhando para essas dificuldades e aí a violência que acontece nas escolas, com professores, contra alunos, isso vai nos abalando. Isso vai trazendo para nós, sim, coisas reais como crise de ansiedade, depressão, síndrome de burnout. Essa é a nossa realidade, professora. E essa realidade, eu falo para você que não estava nos seus sonhos. Essa realidade não estava nos seus sonhos e nem da professora com qual eu conversei e nem das pessoas que vão construir a casa. A realidade da casa não está lá na profundidade do alicerce, não. Quer ver isso aqui, o que está para cima da terra, o que está para baixo da terra, muitas pessoas não se dão conta da importância e do quanto também vão desembolsar para poder gastar ali naquele alicerce. Então, quando nós olhamos para isso, para os nossos sonhos, e aí eu te pergunto, professora, em relação ao teu trabalho, qual é o seu maior sonho? E eu fiz essa pergunta a algumas professoras. Qual é o seu maior sonho em relação ao seu trabalho, professora? Aí a professora Aline, que é professora de geografia de uma das escolas das quais eu gerencio, eu sou gestora administrativa e pedagógica de uma delas, a professora Aline me disse assim: olha, o que me alegra e me motiva foi ler em uma das avaliações o quanto que os meus alunos evoluem, as trocas que temos em sala, me motiva a encontrá-los fora da escola e ver neles o carinho e o respeito que têm por mim. Finalizar uma aula de geopolítica e sentir que eles expandiram um pouco seus horizontes, isso me motiva. Ano passado, uma aluna me deu uma carta e ela disse que conheceu o mundo sem sair do lugar.
através das minhas aulas. Aquilo não teve preço para mim. Eu me emociono ao ler isso, professora, porque eu recebo ainda hoje depoimentos de alunos que já são formados, são médicos, advogados, consultores, e eles me mandam muitas vezes nas redes sociais: Rafa, eu tô aqui no Louvre e eu tô vendo você aqui. Eu tô vendo um monte de quadros aqui na parede, eu não consigo parar de lembrar das suas aulas. Outros alunos chegam e falam assim: Rafa, eu fui num museu e vi umas obras lá, eu lembrei das suas aulas. Eu lembrei do quanto foi vibrante. Tem uma aluna em especial que até hoje ela fala para mim, ela fala assim: quando eu não estou muito bem, sabe o que eu faço? Eu olho para Michelangelo, para aquilo que você nos ensinou em aula, para aquilo que você me ensinou em aula, do quanto que ele buscava ser perfeito nas suas obras, no seu trabalho. Uma outra aluna me mandou um outro dia aí nas minhas redes sociais, e eu até repostei isso. Ela falou assim: Rafa, já sou mãe, já sou casada, já estou trabalhando, e quando eu preciso me reencontrar, eu lembro da sua aula de Van Gogh, eu lembro da sua aula da Noite Estrelada. Aí você fala: cara, o que eu estou fazendo? Plantando sementes. O que eu estou fazendo com o meu sonho? Ajudando pessoas a realizarem seus sonhos. E ajudando pessoas de valor. Ajudando professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Ser forte emocionalmente não significa que você vai ter uma fortaleza e se esquivar das suas emoções. Pelo contrário, ser forte emocionalmente é você ler isso aqui, ó. Aquilo não tem preço para mim, ela viajou o mundo dentro das minhas aulas. É você receber direct, é você receber mensagens de alunos que já são mestres, doutores, e fala assim: me lembrei da sua aula, me lembrei de você, estou aqui, eu lembro daquele momento. Tive a oportunidade, há uns 2 anos atrás, de um aluno que estava fazendo mestrado em Paris, e aí ele foi no Museu do Louvre, e ele fez questão de combinar comigo e com a escola o dia que ia ser a minha aula, porque ele queria visitar o museu no mesmo momento que ia acontecer a minha aula, para mostrar para os alunos que ali estavam o quanto era importante aquilo. E aí a escola se mobilizou, eu me mobilizei, todo mundo se mobilizou, e na minha aula nós ligamos lá o telão, nós ligamos as conexões e tudo mais. Isso foi antes da pandemia. Nós ligamos as conexões e tudo mais, e aí ele passando lá no museu, se apresentando, o Matheus Marchiori se apresentando lá e mostrando para os alunos: olha, esse quadro é isso, esse quadro é aquilo, esse quadro é aquilo. Aprendi tudo isso na aula da Rafa. Os alunos ficaram encantados, porque ele estava lá se dispondo a fazer isso, e nós aqui compartilhando desse momento com ele. Então, isso é importante, né? Isso nos move, isso nos move. Aí eu pergunto para você, professora, qual é o seu sonho? Comenta aí no chat, no comentário, manda direct para mim, coloca aí no chat, nos comentários, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Porque o seu sonho, assim como o da Aline, assim como os meus, podem sim motivar muitas e muitas outras professoras que estão começando, podem motivar muitas e muitas pessoas que estão um pouco desanimadas, decepcionadas, podem motivar muito. Porque muitas vezes a gente só se depara com as dificuldades, mas a gente esquece, nós nos esquecemos de olhar para as alegrias da nossa profissão também. E olha que tem bastante.
Outro dia, nós estávamos numa palestra aqui na minha cidade, e eu estava lá com a minha sócia, a Cláudia, que é professora do Fundamental 1. Hoje ela dá aula para o 2º ano, esse ano ela está dando aula para o 2º ano, mas ela é professora ali, polivalente, né? 2º, 3º, 1º ano. E aí, no final da palestra, uma mãe levantou lá no fundo, tinha umas 120 pessoas assim, ela levantou, ela falou assim, posso falar uma coisa? Aí, lógico, né, permiti que ela falasse, ela falou assim, eu quero fazer uma menção aqui. E aí eu dei o microfone para ela falou assim, eu quero elogiar essa pessoa que está sentada aqui, que essa foi a melhor professora que a minha filha já teve. Essa foi a melhor professora que a minha filha já teve. Aí ela chorou, chorei, todo mundo chorou ali, né? Porque assim, foi um depoimento, aí a mãe falou o motivo, o porquê e tudo mais, mas foi um depoimento genuíno de coração. A hora que a gente olha e fala assim, tô fazendo certo, professora! Tô lá, tô fazendo certinho. Tô fazendo. Tem dificuldade? Tem. Mas ainda dá. Ainda dá. Não porque a gente é resistente, mas porque a gente precisa aprender a ser resiliente. Porque ser resistente, guarda isso, tá? Ser resistente é uma coisa. E aí, não dá certo. Agora, ser resiliente é outra coisa, e aí funciona. Tá? Isso. Vamos continuar aqui então. Então vamos lá. Olha só se vale a pena ser professora. Deixa eu te contar alguns benefícios então. Primeiro, você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Assim como eu já contei aqui alguns exemplos e até acabei me emocionando. Porque você tem um talento, você que é professora de valor, você tem um talento e você consegue cativar os seus alunos. E você se torna referência na vida deles. Referência positivas. Cuidado para não ser uma referência negativa. Seja uma referência positiva na vida dos seus alunos. Porque você é capaz de transformar mentes inquietas em mentes brilhantes. O professor tem essa capacidade de transformar mentes inquietas em mentes brilhantes. Ser professora nos possibilita exercer um dom especial. O dom de transformar vidas, de fazer diferença, de construir junto com os seus alunos um futuro melhor para todo mundo. Ser professora também é a realização de um sonho, de uma missão. Por quê? Porque dentro do ambiente escolar nós também fazemos amizades, criamos vínculos. Muitos e muitos casamentos que existem hoje foram iniciados dentro do ambiente escolar. Digo isso de experiência própria. Meu pai também, minha mãe, se conheceram dentro da escola. Estudaram juntos. Meu irmão também. E assim você deve conhecer muita gente. Por quê? Porque ali nós criamos vínculos. Nós aprendemos a conviver com pessoas diferentes. Trocamos experiências. Percebemos que ninguém é melhor que ninguém. E nós temos ali uma infinidade para aprendermos a aplicar o respeito a todas as pessoas, o respeito a todos os credos, os respeitos a todos os gostos, o respeito de tudo quanto é forma. É nesse ambiente que nós temos que aprender a desenvolver o respeito. O respeito. Porque isso é bom para todo mundo. Ser professor é construir conhecimento, construir relacionamento, construir futuro, assim como esse quadro aqui, ó, ainda dá tempo, né? Esse quadro é um quadro magnífico, onde você está vendo um livro aberto e na abertura principal desse livro existe ali umas asas de borboleta e essa borboleta ali tem uma mulher e essa mulher está como se estivesse segurando uma criança, mas enroladinha como se fosse um casulinho, né? Esse quadro é um quadro lindíssimo de Vladimir Rusk, que é um pintor russo, nascido no ano de 1965 em Moscou, e ele vai se identificar muito com esse movimento do realismo metafórico. Ele experimentou vários outros estilos, como o impressionismo, mas depois dele ter contato com as obras
do grande mestre Salvador Dalí, ele vai começar a elaborar os seus quadros dessa forma também. E esse quadro é um quadro belíssimo, onde ele vai colocar, e dá para a gente fazer assim uma aula aqui só das interpretações desse quadro. Um livro aberto, um livro onde você pode escrever a sua história, você escrever a sua história, um livro sobre a transformação daquilo que é um casulo para se transformar numa borboleta, o esforço que ela tem que fazer para ela poder deixar com aquele líquido flua para suas asas e assim poder voar, como essas borboletas que estão aqui, se transformando. E o início ali, nesse casulo, como se fosse essa criança envolta aqui, o início, de novo, desse ciclo, um ciclo bonito, um ciclo de vida, um ciclo de transformação. Então, dá para a gente elaborar muitos e muitos aí, camadas e camadas de folhas de sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, eu também escuto professoras e colegas se queixando da difícil tarefa de sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque dentro de sala de aula, muitas vezes você está numa sala de aula, não deu bom naquela aula, né? Por chamar muito a atenção dos alunos, alguma coisa que aconteceu, não deu feeling ali, não fluiu, e daqui você tem que sair, bater o sinal, você sai, você tem que respirar rapidamente e já se colocar bem na outra aula, mas você sabe que não é assim, que o emocional mexido, às vezes ele vai acarretando aí até o final do dia, até muitas vezes quando chegamos em casa desgastadas, e são desafios. Sai muitas vezes de uma sala de aula porque não aconteceu direito, vai, chora um pouco e volta, ou um atendimento de pai que não saiu do jeito que você queria, porque você quis ir com uma boa intenção e acabou não fluindo nada daquilo, a energia toda que você tinha parece que foi sugada. Eu estava conversando esses dias com uma professora, fui entregar o meu livro a ela, e ela falou assim: Rafa, olha, como nós temos desafios, né? Às vezes eu vou atender um pai para falar alguma coisa do seu filho e parece que a nossa energia é sugada. Eu olhei para a cara dela, olhei bem para ela e falei: mas isso é verdade? Isso é verdade. Isso não é só um sentimento, isso é real. Isso é real. Por isso que temos que aprender a nos proteger. Por isso que temos que aprender a sermos fortes emocionalmente. E não sermos uma fortaleza, colocando armaduras, colocando escudos, colocando capas em cima da gente e nos afastando cada vez mais dos nossos sentimentos. Quantas e quantas vezes você chega em casa com os seus nervos à flor da pele e acaba descontando a sua irritação na sua família? E quantas vezes você tem que se repor para poder fazer com que o seu dia flua, né? Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos também alunos muitas vezes bravos, alunos chateados, porque alguns querem aprender e outros ali não estão colaborando com o andar da sala, e às vezes os nossos próprios alunos nos ajudam. Fica quieto aí, deixa a professora falar, né? Mas isso também nos deixa tristes e chateadas. Agora, como nós podemos mudar isso? Quando nós aprendemos a diferença de sermos resistentes para sermos resilientes. A Suelen, por exemplo, ela diz o seguinte: ao me analisar e ter autocontrole, comecei a me sentir melhor e ver que eu tenho capacidade. Me sinto mais calma, mais centrada, a comunicação mudou e a preocupação com o outro também. Professora Suelen. A professora Jasmine diz o seguinte: o treinamento me ajudou a pensar antes de agir. Estou sabendo lidar melhor com as situações e agindo de forma mais adequada. Então, ser professora
é a realização de um sonho. E aí eu pergunto, por que nós estamos adoecendo? Se é a realização de um sonho. Porque você acorda cedo, você se esforça, você se desdobra para fazer acontecer, você busca conteúdo novo, busca o jeito novo de dar o conteúdo, pensa em novas estratégias, se capacita sempre, acorda todo dia com esperança de ter um dia bom. Você não levanta da cama achando que você vai ter o pior dia do mundo. Você acorda da cama acreditando que você vai ter um dia bom. Todo dia você resiste diante do seu dia de trabalho. Resistimos em perceber que estamos adoecendo. Resistimos em aceitar que o que precisa mudar somos nós mesmos. Por isso, professora, que ser forte emocionalmente não é resistir. Ser forte emocionalmente é ter resiliência. Porque a resistência, ela só nos coloca mais peso nas costas. Nós vamos aguentando, suportando, esperando uma mudança que aconteça, uma mudança externa. E nós vamos aguentando, o vento forte bate, a gente aguenta, as ondas fortes batem, a gente aguenta, achando que o externo vai mudar. O paredão da resistência aguenta, por um tempo ele aguenta. Mas sabe o que acontece? Ele vai desgastando, ele vai se enfraquecendo, ele aguenta, mas cada pancada ele dá uma titubeada, Então, você vai aguentando a sala, você vai contando os minutos para a aula acabar, para as férias chegarem, para o ano virar. E esse não é um sinal de que você está sendo resiliente. Isso é um sinal de que você está resistindo. Quando você conta os dias para a semana acabar, quando você chega na sexta-feira e fala, sextou, graças a Deus. Quando chega no domingo e você fala, nossa, vou ter que enfrentar mais uma semana. Quando chega a semana que antecede as férias, você fica contando. Faltam 5, faltam 4, faltam 3, faltam 2, faltam 8 férias. Parece que, nossa, eu trabalhei para as férias. Isso é ser resistente. Você está resistindo. Só que toda resistência, uma hora ela rui. Fortalezas ruem, fortalezas caem, fortalezas entram em ruína. Então, quando sua vida profissional está findada, né, a esperar feriados, a esperar os recessos escolares, esperar as férias chegarem, isso é resistência, porque a resiliência é conseguir usar estratégias emocionais para moldar as situações, como o bambu. Sim, o bambu. O bambu, quando vem um vento forte, ele deixa o vento fazer o trabalho dele, mas ele volta. O bambu, quando passa por uma tempestade, vai, mas volta. E volta no seu estado normal, volta no seu estado vertical, não é? E quanto mais nós vamos resistindo, nós vamos colocando para nós doenças físicas e emocionais. Uma delas é a síndrome de burnout. A Débora, minha outra sócia, ela contou esses dias para nós que ela foi passar por um curso, né, um treinamento lá na Serra do Japi. Foi ano passado. E aí, em agosto, teve uma queimada lá na Serra do Japi e ela foi para o treinamento em setembro. Então, quando ela viu tudo aquilo lá estava preto, queimado. E aí, em dezembro, ela voltou para lá para fazer mais um outro treinamento, porque a gente ama fazer treinamentos para que a gente possa passar o nosso conhecimento para vocês também. E ela voltou lá em dezembro, 3 meses depois, né? A queimada foi em agosto, setembro ela foi, viu tudo queimado, e em dezembro ela voltou. Quando ela voltou em dezembro, ela assustou. Ela falou, gente, eu não tô no mesmo lugar. Porque tudo tá lindo, tudo cresceu de novo, tudo floresceu. Isso é ser resiliente.
Ela foi para o mesmo lugar e aquilo que ela tinha visto há 3 meses atrás não era mais o mesmo cenário que ela viu 3 meses depois. Então, isso é ser resiliente. A natureza nos ensina a ser resiliente. A natureza se refaz. E nós precisamos aprender com ela. Porque quando nós temos força emocional, nós conseguimos, sim, passar por uma queimada, mas nós conseguimos nos refazer. Se você convidar uma professora para fazer um curso pedagógico, ela vai. Se você convidar uma professora para fazer um curso de capacitação psicopedagoga ou do que for, que mexa com o cognitivo, ela vai. Agora, se você convida uma professora para fazer um curso de capacitação emocional, ela vai falar, curso de capacitação emocional? Ah, não, isso não é para mim, não. Ah, eu acho que eu não preciso disso. Porque muitas vezes a gente acha que aqui dentro as coisas se resolvem sozinhas. Que o desgaste em sala de aula ele vai se resolver sozinho. Que as estratégias cognitivas vão ser o suficientes para resolver isso. Não vai. Não vai. Eu gostaria que você, professora, ainda dá tempo, ainda dá. Eu gostaria que você tivesse a consciência disso aqui. Para você trabalhar com toda a sua cognição, você tem que ter a sua força emocional muito bem estabelecida, porque é ela que sustenta você. Se fazer capacitação de treinamentos aonde envolvam a sua capacitação emocional é semente, é semear, é onde você aprende a gerenciar os seus sentimentos, as suas emoções básicas, é onde você aprende a entender os seus pensamentos, o seu crítico interno, é onde você aprende a mudar as suas crenças e valores que não te fortalecem, aonde você aprende a fazer novas escolhas e a fortalecer essas novas escolhas, aonde você aprende a agir em prol dos seus objetivos e a lidar com a procrastinação que muitas vezes te assola, é onde você aprende a realizar, alinhar os seus sonhos com o seu propósito de vida. Semear, semear. Semear é um método desenvolvido pela nossa equipe para você, professora. Semear. Então, você precisa, professora, aprender a ser forte emocionalmente. E eu vou te passar agora uma técnica, tá? Uma técnica rápida, mas uma técnica que tem muito valor. Por quê? Porque muitas vezes, quantas e quantas vezes você está dentro de uma sala de aula e alguém faz alguma coisa ali que abala o seu emocional. Abala o seu emocional. E aí, não sei se você é da minha época, mas a minha avó, né, ela dizia assim, tá nervoso? Tá nervosa? Conta até 10. E aí, quando criança, eu contava até 10. Eu contava. 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois ela perguntava, passou? Às vezes eu respondia a ela assim, passou, vó, passou. Minha avó estava quase certa. Nossa, estava quase certa. Porque há um tempo, não muito longo, mas um tempo atrás, foi descoberto cientificamente que contar é um espaço imenso que abre na tua mente que ajuda você a não tomar ações impulsivas e se arrepender depois. Mas contar até quanto? Até 25 segundos. Contar até 25 segundos é o tempo que você precisa para que o seu cérebro receba uma informação, processe essa informação antes de você agir imediatamente. 25 segundos é o tempo que você precisa para que essa informação seja absorvida, processada, repensada e para que você haja com sabedoria emocional. E eu faço isso nas minhas salas de aula e meus alunos sabem disso. Quando minha sala de aula está um pouco alvoroçada e eu estou querendo explicar alguma coisa a eles, e aí eles começam com algumas conversas paralelas ou algumas coisas que não levam ao intuito oferecido pela aula, eu simplesmente levanto a mão e aí eles já sabem que eles precisam se acalmar.
Enquanto eu levanto a mão, eu conto até 25. Eu conto, e eles sabem disso. Não conto em voz alta, conto mentalmente, e naquele momento eu procuro me desligar da sala. E como eu faço isso? Eu fico imaginando os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim eu vou, até os 25. Não conto rápido, conto no momento do relógio mesmo, nos segundos do relógio, porque é 25 segundos, então eu conto. Quando eu termino de contar, eu volto, porque eu pratico isso, eu volto no mesmo ponto que eu estava na aula, com o mesmo ânimo, com a mesma energia, com o mesmo intuito, sem me importar com o que aconteceu há 25 segundos antes. E aí, muitos alunos depois vêm e falam comigo: Rafa, como é que você consegue ignorar aquilo que o fulano falou e fazer como se nada tivesse acontecido e continuar dando a sua aula do mesmo jeito? Muitos alunos vêm falar comigo. Eu falo assim, é o seguinte, não é mágica. É um processo que o nosso cérebro, o meu precisa, o seu precisa, de poder parar, absorver a informação, processar, reordenar e me dar possibilidades de ação. E quando eu faço isso, eu não estou pensando, eu estou deixando ele fazer o trabalho por si só. E aí quando o tempo acaba, porque o tempo acaba, 25 segundos acaba, eu continuo. Aí eles perguntam assim, mas isso funciona, Rafa, em qualquer situação? Eu falei, funciona. Funciona em qualquer situação. Quando você recebe uma informação, antes de você agir, antes de você colocar, né, aquela sua impulsividade para fora, dá um tempo. É menos de 1 minuto, é menos de 30 segundos, 25 segundos. É o que você precisa para acalmar, para respirar, para deixar a sua mente livre, para ela processar e organizar, porque a nossa mente produz milhões de pensamentos em milésimos de segundo. Então, 25 segundos é uma enormidade de tempo para ela, para nós nem tanto, mas para ela é. E aí a gente deixa ela trabalhar e assim nós aprendemos a agir com inteligência emocional. Então, essa é uma técnica que você pode usar na sua sala de aula. Isso é uma técnica que eu uso na minha sala de aula. E aí, sabe o que acontece? Ali dentro, eu aprendo a ser resiliente e não resistente. Porque a resistência, muitas vezes, em olhar para aquele aluno que fez alguma coisa que me desestabilizou emocionalmente, não, eu sou resiliente. A pergunta dele veio, deixei ela aí, voltei, vamos continuar. E depois, se for conveniente, eu o chamo e converso com ele. Mas se não, nós continuamos assim. E faz 7 anos que nós temos treinado professoras de valor, assim como você, para se sentirem valorizadas, apesar da sobrecarga emocional que levam, para fazer a diferença nas suas vidas e na vida dos seus alunos também. Porque, como eu já falei para você, esse é o meu objetivo, ajudar professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Então, professora, é isso, por isso que sempre está aqui, mas antes de eu te passar o que está aqui na lousa, se você ainda não viu, deixa eu colocar aqui para você, olha só, aqui está as nossas redes, aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá o likezinho, deixa o sininho ativado e faz um favor, compartilha esse vídeo com suas professoras, com as suas amigas professoras, coordenador, diretor, com todo mundo, com os seus alunos também, se quiser compartilhar, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E faz um favor aqui para mim, olha só, vai aparecer agora aqui, ó. Tadã! Nossas redes sociais, podcast, Instagram e Facebook. Vai lá, Rafaela, 25 segundos e nos segue. Por quê? Porque lá você vai ter também conteúdo de valor. Por isso, professora, que eu sempre digo que, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa. E até, então, a nossa próxima aula.